Olá pessoal, bem-vindos. Vamos continuar a leitura de Pensamentos para mim próprio, do imperador estoico Marco Aurélio. Estamos no resumo da parte 11 e ele nos dizia e nos diz sobre 9 preceitos. Eu já falei sobre 7, vamos lá então aos últimos 2. O último, aqui o penúltimo, o oitavo, ele nos diz que a cólera e as aflições elas trazem mais dificuldades do que as coisas nelas mesmas, ou seja, no momento em que eu fico aflito ou aflita, né, com o que está acontecendo, encolerizada com raiva, isso é pior do que a própria situação. Então precisamos perseverar, ele diz aqui no item 9, em sermos benévolos, ou seja, agirmos com brandura, e para isso a gente precisa se instruir calmamente, ele diz aqui, no mesmo momento em que a gente está vivendo a situação. Então, calma. Você está vivendo alguma situação na sua vida? Se você ficar ali sofrendo demais, você deixar de ser bom, de você agir com dignidade, isso é muito pior do que a própria situação que você está vivendo. Então, respira, percebe, ok, isso não é nada pessoal a mim, isso é uma falha desta pessoa. Essa pessoa não consegue, por exemplo, se dominar. Seja delicado, seja delicada em todas as situações, assim como a abelha contribui para a colmeia, você continua contribuindo para a comunidade. Isso significa que você precisa ficar ao lado de alguém que está, por exemplo, dilacerando você, te tratando indignamente, te tratando com injúria? Óbvio que não. Mas isso significa que primeiro você vai aceitar essa situação que está acontecendo na sua vida. Aceitar não significa dizer, ok, eu aceito e vivo isso pelo resto da minha vida. Não, é entender que você buscou essa situação para que você possa aprender alguma coisa com ela. Aí você olha com esse olhar de ternura para você mesmo, você olha com esse olhar, eu sei que é difícil, gente, de ternura para o outro, sabendo que ele é falível, e aí você pensa sobre o que você pode fazer de melhor como ser humano e você sai da situação em que você está. Obviamente, se for uma situação que está te dilacerando a alma, que é contra os seus princípios, contra os seus valores, que você não consegue, muitas vezes, ali do lado de alguém que não vive as virtudes o tempo todo, que está nos vícios completos, você não consegue fazer nada sobre isso pelo outro, mas você pode fazer sobre você mesmo. Então, ou sobre você mesmo. Então ele diz, lembra desses 9 preceitos, então, que eles foram te dados para que você realmente lembre disso. Pega um papel, anota. Então, é isso aí. E aí, de novo, ele vai sempre nos dizer, evita de se encolerizar, evita de ser uma pessoa que quer lisonjas. Isso aí é uma coisa que na nossa sociedade, né? Eu quero likes, eu quero curtidas, eu quero comentários de que eu sou demais, né? Eu quero ser como aquele outro. Não, seja como você mesmo. E aí você vai estar agindo como esse homem que ele diz aqui, estoico, que é um homem de suavidade, de mansidão, que é aqui familiarizado, palavras dele aqui, com a impassibilidade. E quanto mais familiarizado com a impassibilidade, mais força temos. Está dizendo ele aqui. A aflição é própria da debilidade, assim também como a cólera. Tá fácil, hein? Tá fácil. Não adianta ir para uma montanha, isso é para minha amiga Sônia.
uma observação aqui, né? Uma brincadeira aqui. Isso é para todas aquelas pessoas que elas têm a ilusão, em alguns momentos, de que se eu for para um lugar e me isolar por 3 anos, eu vou conseguir então, de alguma maneira, entrar em mim mesmo, ter o meu autodomínio e etc. É muito fácil, gente, eu ir para uma montanha e ficar lá em paz, né? Aspas, é fácil também, porque eu tô levando a minha mente comigo, e aí de repente minha mente vai se incomodar com a formiga da montanha, vai se incomodar com o inseto, mas obviamente quando estamos em sociedade temos mais desafios. Então esse domínio de si mesmo, esse autodomínio, quanto mais estivermos com os outros, mais atritos vamos ter, mais vamos perceber as nossas debilidades. E se tivermos vontade, disciplina, coerência, nós vamos lentamente, com paciência, submetendo esse nosso lado assim tirânico e insensato, que age muitas vezes com orgulho, com arrogância, com inveja, por excesso de desejos e por excessos de medos. E ele diz aqui então, né, que nós precisamos nos guardar de 4 desvios. Primeiro, né, ele diz, e a gente precisa se lembrar disso então, como um guia interior, ele nos diz. Abre aspas aqui. Essa ideia não é necessária. Esta coisa é desagregadora da comunidade, então cuidado, que for desagregador não faça. Esta outra está a ponto de dizer não vem de ti mesmo, quer dizer, vai fazer uma ação que não é necessária, não tem a ver com aquilo que, com seus princípios e a sua finalidade, princípios de vida. É algo desagregador, não faça. E aí ele diz, e o quarto desvio, além desse daqui, que eu citei, esses 3 pela qual censurarás a ti mesmo. É que isso é da parte mais divina em ti, submissa e inclinada à parte mais desprezível e mortal, a do corpo e aos seus grosseiros ideais. Ou seja, a quarta coisa é, você vai censurar em você mesmo quando estiver no comando da sua vida esse corpo mortal, esses desejos, esses apegos, quer dizer, esses ideais grosseiros. E aí você vai lembrar que quem tem que estar no comando de você mesmo é essa sua parte divina. E é isso, o teu pequeno sopro e todo o ígneo, todo o fogo que existe em ti, diz ele, tanto quanto se misturam, tendem a subir. Olha que belo isso, lembrando que temos então esse fogo sagrado, mas ele nos lembra também que nós temos algo terrestre e aquoso em nós, que tende a descer. Então é o crucifixo, né, pessoal? Temos uma parte vertical e temos a horizontalidade aqui na matéria e precisamos fazer esse caminho de volta para o ascendente. E para isso precisamos iluminar aquilo que realmente já existe em nós, lembrando disso, e limpar todos esses elementos que estão submetidos a esse nosso corpo horizontal, a materialidade, a esses nossos desejos que nos deixam muito presos aqui a essa terra, né? E para isso é muito simples também esse pensamento, simples e sofisticado, claro, e o sofisticado é sempre, né? Ser simples, como diria, eu acho que o próprio Da Vinci, se eu não me engano, esse pensamento maravilhoso, lembrando que quando conseguimos fazer essa submissão, temos muito mais força. Mas é um trabalho constante, que nós temos uma parte, ele diz aqui, né, desobediente, né? E a gente tem que colocar essa parte realmente alinhada com aquilo que queremos. Então, uma decisão firme. Quero crescer como ser humano, quero trabalhar o bem da minha comunidade, sou parte do tudo
Não é uma questão de querer, é uma questão de realmente, além do meu querer, né? É parte do meu trabalho fazer algo pelo todo, é da minha natureza e assim preciso agir contribuindo com isso, sem me indignar para tudo que está acontecendo na vida, na sociedade, nos outros. Isso não significa não ter um julgamento coerente, neutro, de uma certa maneira, com essa passividade, quer dizer, não se deixar alterar por tudo que está acontecendo, porque a vida é uma só. É o aqui e agora, apesar dos estoicos nos dizerem da continuidade da vida, e a vida é um contínuo, né? Morte, renascimento, transformação, mas a sua vida neste corpo, não estamos falando de uma alma, mas nesse corpo é aqui e agora. E se não tivéssemos que estar vivos, não estaríamos mais. Portanto, mãos à obra, todo mundo fazendo esse trabalho diariamente, quem sabe fazendo também um diário como o Marco Aurélio, para que a gente perceba hoje o que eu fiz de bom, de bem para minha comunidade, para alguma pessoa que seja. Não fiz nada antes de dormir, levanto, faço alguma coisa e durmo o sono dos justos. Beijos para vocês, pessoal, e até amanhã. Continuamos mais um pouquinho, acho que agora é só mais um vídeo para finalizar o resumo do capítulo 11 e entramos no último capítulo do livro. Beijos para vocês, pessoal. Bye, bye. Lembra de curtir o vídeo. Tchau, tchau.